Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Bruno, esse é o Raul, nós somos os sócios fundadores da Transforma. E a Transforma é uma plataforma que te entrega soluções de A a Z em estratégia para negócios. Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais para falar de um tema super tranquilo, né? Como sustentar negócios sem adoecer gente. Bem tranquilo. Lidar com pessoas é o mais fácil hoje em dia, né? É, mais com tranquilo. É. Ninguém tem dificuldade Zero problema. nisso. Não. Todo mundo que está assistindo a gente não tem dificuldade com isso. Então é um tema irrelevante, aliás, né? Mas bora Muito lá. tranquilo. O que está por trás disso é NR1, bem-estar no trabalho. A NR1 está sendo muito falada, né? Não sei quando que você está assistindo esse episódio, mas nós estamos hoje em novembro de 2025. Então tá chegando um monte de coisa nova, né? Sobre esse tema no mercado brasileiro, principalmente. Mas a própria NR1, o bem-estar no trabalho. Então, deixa eu apresentar vocês que estão aqui. E melhor do que eu falar de vocês que têm tantas atuações profissionais, vocês estão envolvidos em diversos projetos. Vou pedir que vocês se apresentem, Nando e Alex. E antes da apresentação, agradecer. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite de estar aqui com a gente para trocar essa ideia, levar um pouquinho mais de conteúdo. E daqui a pouco a gente divulga todos esses projetos de vocês aí. Legal. A gente agradece. Nando, começa você. Tá bom, eu obviamente agradecer o convite mais uma vez estar aqui. Mó legal, a gente sempre conversa fora das câmeras, então por que não trazer esse papo aqui para essa mesa tão bacana como vocês têm feito? Bom, quem não me conhece, eu continuo Alamo, eu continuo exercendo lá um papel que eu gosto demais, que é, junto com todo o time da Alamo, levar endomarketing, treinamento, inovação para várias empresas nesse Brasilzão afora. Lidando com temas que passam por todas essas questões de cuidado com pessoas, porque, obviamente, a gente vai falar disso, mas a comunicação tem um papel muito importante nesse processo todo, né? Então, continuo na Alamo, sempre muito feliz em estar à frente junto com o pessoal dos desafios que chegam para nós. E junto com o Alex aí, temos um pod, acho que também a gente se reuniu com esse intuito de trazer para as redes as conversas que a gente tem de bastidor e das nossas rodadas de bate-papo aleatório, né? Então, esse tema, mais do que nunca, surge desde o primeiro episódio, tentando casar aí o nosso conhecimento e os nossos estudos acerca de saúde e bem-estar no trabalho, fora do trabalho, e como tudo isso se conecta, né, Alex? Bom, muito obrigado por me receber. Para quem está assistindo, meu nome é Alexander, eu sou médico, mas para os amigos e para você, Alex, está ótimo. Eu tenho uma formação muito ampla como médico, sou cirurgião geral, cirurgião cardíaco, médico intensivista e médico do esporte. Além disso, administro a minha clínica e, junto com o Nando, um eterno empreendedor, a fim de falir tudo quanto é startup que a gente monta. Sempre na base do teste, dizem que são 3, né, que precisam, já foram, né? Já foram 3, 4. A estatística americana está em 3.4. Eu falei então isso tá base. pode Então, ser. pode A sair a gente quarta. fez Eu sabia agora, disso. a gente criou 3 ao mesmo tempo, para já vai, quebra tudo de uma Alguma tem vez. que acontecer, Vamos né? passar a barragem aí, né? Já vai quebrando tudo. Então a gente está nessa pegada. Um deles é o nosso podcast, que é o Um Pod, que vocês estão convidados. Já aceitaram, eu sei, desculpa o spoiler. A gente vai fazer um papo legal lá também. E temos algumas outras iniciativas. Criamos uma plataforma chamada MedMoto, que é para ajudar viajantes, principalmente de moto, a fazerem viagens mais seguras. Aí o enfoque já é mais médico, é segurança médica Que legal. nesse ambiente. E temos um outro projeto aí que tem muito a ver com a NR1, que eu acho que é talvez o centro aí do nosso papo. Do papo, Mas é legal, né? Tá tudo empresário para empresário, falando para quem é empresário do lado de lá da tela também, né? Porque se tem algo que eu particularmente penso, e claro, não são vozes da minha cabeça, mas baseado em experiência, né? Da vivência, o que a gente atende de empresas hoje pela Transforma, mas também por onde eu passei, né? Na minha trajetória de multinacionais e etc., que não existe resultado sustentável sem saúde, né? Sem o bem-estar. Sim. E até dizer que a gente está falando aqui sobre esse bem-estar nas empresas, não é só do empresário cuidando do funcionário, do colaborador. É o bem-estar do próprio empresário, né? De que ele, quando não está bem, o negócio também não tem como ir bem.
Né? Então, é um ponto de... Não existe saúde, um negócio sustentável sem a saúde emocional, fisiológica também, né? E a saúde relacional das pessoas, que eu acho que é um ponto que você trabalha muito no endomarketing, né? Até uma dúvida aqui. Hoje, no endomarketing, para as grandes empresas que vocês atuam na Alamo, por exemplo, essa questão da saúde emocional é o que tem mais mexido com o endomarketing, de comunicar essas coisas dentro da empresa? Não. E aqui rapidinho também. Fala o que é endomarketing. Opa. Boa, dá um Então, passo começando aí, o endomarketing é o marketing de dentro de casa, né? Então, dentro das empresas, uma área extremamente importante é como eu me comunico com os colaboradores. Como eu apresento os produtos para os colaboradores, como que eu envolvo eles em todas as expectativas, nos devidos alinhamentos, como a comunicação, o treinamento é capaz de fazer com que essas pessoas sintam-se alinhadas com a empresa em que atua. E isso tem muito a ver com a saúde. A empresa, quando não entende que o papel dela é afetar positivamente, isso tem a ver com alinhamento de expectativa, cuidado com a liderança, demonstração dos resultados e de todas as expectativas que envolvem, o alinhamento em termos de comunicação, em termos de buscas que a empresa está naquele momento, a conexão, a oferta de um ambiente saudável, de equipamentos que eu preciso para trabalhar, isso é cuidar da saúde do colaborador, porque ele está afetando positivamente se esse conjunto todo e muito mais fizer parte das estratégias que ele gerencia como empresa, né? Agora, hoje o que a gente vê é a empresa, obviamente que tem muita gente já ciente desse papel e conduzindo ações nessa vertente, mas ainda você observa empresas trazendo a cesta do yoga, o cantinho da meditação, o puff colorido, e assim, vai ajudar? Beleza? Pode ajudar algumas pessoas, mas não é esse o cuidado que você tem que ter. Porque isso, ele carrega uma intenção, pode até ser genuína, de apoiar a saúde do colaborador, mas eu preciso lembrar de um papel corporativo que não tem a ver com benefícios especificamente, não com nada que seja fotogênico, né? Mas com algo que de fato afete positivamente a jornada do colaborador dentro da empresa e na execução do trabalho dele. E isso tem tudo a ver com o endomarketing, porque faz parte de um desses pontos comunicar, alinhar a expectativa, definir metas claras e todo mundo saber para onde a empresa está andando, né? Uma vez eu vi uma profissional de RH comentando assim, né? O que adianta oferecer plano odontológico se a empresa foi uma fomentadora do bruxismo, né? Pois é. Então, acho que tem muita correlação, né? Os benefícios normalmente são paliativos e algo mais para parecer que eu estou resolvendo e me interagindo com algo do que uma solução de fato para as questões. Complexo, né? Quando você começa a mexer com a saúde das pessoas, né? E a gente vê isso com a NR1 entrando agora, se adequando à necessidade da empresa ter uma abordagem de diagnóstico e plano de ação em relação à saúde mental. Cara, já é muito difícil você cuidar da saúde física de alguém. Já é muito difícil você fazer aquele colaborador ou até mesmo aquele gestor, como você falou, Bruno, né? Se cuidar. Você imagina, do ponto de vista físico, que é às vezes ir lá fazer um check-up, alguma coisa assim. Sim. Você imagina a parte mental, que é algo meio abstrato, quer dizer, algo meio intangível. E aí, também cria uma celeuma, né? Porque você pega, se você der uma lida na NR1, que é uma coisa que eu e o Nano estávamos falando bastante sobre isso, olha, crie planos, identifique e faça alguma coisa. Como? O quê? Aliás, contextualiza mais da NR1. Ou seja, uma mudança que houve numa normativa, onde agora a empresa passa, a partir de maio do ano que vem, a ser fiscalizada sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais. O estresse, a ansiedade, o burnout, assédio e todos os outros componentes que possam afetar a saúde mental do colaborador. E isso... Pode falar, Bruno. Não, porque até então os riscos eram químicos, físicos, biológicos. Sim, continua, mas agora... Aquele papo ergonômico, né? A mesa, a altura. Exato. Super detalhado, mas ali é muito mensurável. Muito né? mais claro, né? É mais técnico. Muito tangível, muito técnico, muito físico, né? Agora... Para você ter uma ideia, a gente estava fazendo um mapeamento, né, de quantos questionários tem. Você mapeou o quê? Uns 7 questionários? 7, 8 e outros que podem haver ainda. São questionários já homologados para você ter uma abordagem da saúde mental num ambiente de trabalho, mas todos com algum tipo de viés.
Né? Tem um dos questionários tem um viés para... como é que fala? Sobre... Quando o líder é muito enfático... Sim, não é sobre abuso, qualquer tipo de abuso. Sim, tem de Autoridade, abuso. Tem do quão autoritarismo. vexatório pode ser uma situação, Sim. o quão você se sentiu agredido por conta de um feedback. Tem uma série de formulários disponíveis. Porque quando vem essa normativa, não vem com ela algo muito importante, que é o como eu vou executar. No México houve algo similar, mas junto com a normativa veio o método e, de acordo com os resultados obtidos, o que eu deveria Vocês vão fazer. usar esse questionário, Entendeu? frente a esse questionário, vocês podem tomar essas ações, etc. Aqui, Nós estamos- Terras Brasílias, né? Aqui nós Assim, ó, estamos assim, cada um... faz. Faça. Então eu preciso questionar todos os meus colaboradores de acordo com uma periodicidade que a própria metodologia oferece. Está sendo muito usado o COPSOC, que é um questionário, já tem uma metodologia validada cientificamente. Ele tem lá um método reduzido de 30 e tantas perguntas, ou então um pouco mais amplo de 70 e tantas perguntas, que ele tem uma periodicidade X que você precisa aplicar, traz alguns resultados. Você consegue, então, observar essa população individualmente ou em grupo e fazer o registro desses impactos, desses riscos psicossociais que foram identificados e promovê-los de alguma maneira internamente, seja através de uma campanha dentro do marketing até, seja através de um cuidado mais específico com uma pessoa técnica, né, um médico, dependendo da situação. Enfim, a empresa, ela hoje conta com vários consultores de Instagram, né, que surgem aos montes com a mágica de como colocar a NR1 em prática. E tá todo mundo ainda tateando como é que isso de fato vai em algum momento se regular, vai acontecer, mas a gente não tem ainda clareza do tipo de ação que vai ser preciso tomar. A gente só sabe que vai ser fiscalizado se eu questionei, se eu identifiquei o risco e se houve uma abordagem desse risco de alguma maneira, né? E toda empresa? Toda empresa Toda aplicável NR1? Toda? Não, acho que a partir de 20 Ah, sim, funcionários... a quantidade de colaboradores impacta. Tem A regra. partir de 20. Aham. E 20 registrados, é orientado a CLTista, ou eles vão mapear, de certa forma, também contratos Eu acredito indiretos? que eles vão mapear prestadores também, os terceirizados. Porque do mesmo jeito que... Desculpa, Bruno. Não. Do mesmo jeito que essa empresa tem... eu coloco aqui dentro da minha empresa uma empresa de limpeza, por exemplo. Né? Eu tenho a minha corresponsabilidade ali. Então, né, no nosso sistema, com leis trabalhistas do jeito que nós temos, você pode esperar que vai abranger... Vai vincular, né? Vai ser bem Até que abrangente. senão um iFood, por exemplo, Indiretamente, trabalha, né, sim. nesse processo de uberização do trabalho, né? Sim. O PJ ficaria de fora, mas da forma que vocês estão falando, a tendência é integrar, né? Sim. E tem um ponto, né, que isso pode... Claro, a NR1, como ela está sendo reformulada, é novo. Isso está vindo agora de 2025 para 2026, mas o tema não é novo. Não. Eu me recordo, e isso é um fato verídico, né? Que eu vivi e vivenciei na prática ele. Há 14 anos atrás, quando eu comecei no mundo das multinacionais, conheci um cara, me aproximei muito dele dentro da empresa naquela ocasião, e ele era o diretor financeiro daquela planta, de uma multinacional com mais de 1.500 pessoas. Cara bacana, gente boa, etc e tal. E em 6 meses ele foi minguando e eu percebi. E aí eu perguntava, poxa, lógico, não vou citar o nome, né? Fulano, tá tudo bem, cara, etc. E eu tinha acabado de entrar, eu era um Zé Ninguém ali, ele já com 30 anos de casa, diretor financeiro, letrado, etc. O cara vivido, sabe? Então, eu tô contando isso porque antes que quem esteja assistindo possa pensar que isso é mimimi da nova geração e vir com esse tipo de papo, porque não é. Tava lá, cara. Tô falando de um caso de 14 anos atrás, de um cara pai de família, com mais de 30 anos de casa, e tava no burnout ferrado. E aí eu me lembro de que, por surpresa total, cara, numa sexta ele chegou, entrou na minha sala lá e veio me despedir. Falei, como assim? Pedi a conta. Só que ele tava sorrindo absurdamente. Mas quantas pessoas não têm essa... Né? Ele não podia. Às vezes não tem essa possibilidade, né? Às vezes é uma opção. questão de opção ou possibilidade, ou às vezes cara. é percepção também. Né? Posicionamento, E assim, né? E um fato muito curioso que deu. Mas, cara, como assim? Quis entender, ele conversou um pouco comigo. Eu falei, mas onde você está indo? Você vai fazer o quê? Ele... Não sei. Vou para casa. E aí ele foi. Acho que uns 2 meses depois eu tive notícias dele.
E aí falaram, não, ele virou caminhoneiro. Por conta, ele não foi trabalhar de CLT para ninguém, ele arrumou um caminhão e começou a trabalhar. Eu falei, como assim, cara? Inclusive ele vai vir aqui, ele tá começando a atender a gente agora. E aí ele apareceu na empresa, acho que uns 4 meses depois, e eu pude abraçar ele. Falei, e aí, cara? Cara, ele tava feliz. Mas assim, muito, 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 muito. E aí a gente pôde conversar, mas eu, 14 anos atrás, né, não tinha ainda todo o letramento que eu tenho sobre esse tema. E depois eu pude enxergar o que tinha acontecido, né? Aliás, segundo o IBGE, tem milhares de pessoas que chamam fulano, né? Isso já deve ser um motivo de saúde mental menor já na raiz, né? Que coisa. A 5ª série pegando já no episódio. Tava demorando. Mas e aí, cara, o que vocês têm visto? Porque eu tinha feito essa pergunta, né? No endomarketing, pelo que você tem visto por aí, né? Não só nas empresas as quais você tem como cliente dentro da Alamo, mas de tudo que vocês têm estudado, né? Esse tema tem sido mais abordado, ele tem sido tratado dentro do endomarketing, as empresas estão começando a olhar mais para isso? Não necessariamente dentro do endomarketing, mas na gestão. Porque cuidar de saúde, ele é parte de gestão. Ele não tem a ver com mimo. Ele é uma ferramenta que as empresas precisam e hoje mais do que nunca olham, porque sabe que a saúde tem ligação também com fluxo de caixa. Claro. Pessoas saudáveis produzem mais, menos absenteísmo. Melhor. Mesmo que você queira olhar esse tema do ponto de vista cartesiano, totalmente orientado a resultado, não é bobagem, não é desvio de foco, pelo contrário, né? É um tema que gera resultado. Sim, ponto. Menos turnover, ou seja, tem o papel dele dentro da sustentabilidade do negócio. O que se percebe é que hoje as empresas ainda sambam um pouco em relação a diferenciar as responsabilidades que são necessárias para executar uma ação que cuide da saúde do ponto de vista corporativo e não de algo que impacta aquela pessoa fora do trabalho. Porque se aquela pessoa tem um problema ou está passando por um conflito fora do ambiente de trabalho, não é nenhuma ação dentro da empresa que vai auxiliá-la. Nada vai mudar essa situação, porque ela precisa de uma ajuda profissional que não é papel e nem pode ser papel da empresa. Perfeito. Né? A empresa não pode ter um divã e receitar nada. Tem muita gente passando, você citou o burnout agora há pouco, o Alex até pode trazer tecnicamente todo o conhecimento que ele tem acerca do tema, que a gente já falou em outros momentos, mas é preciso separar o cansaço e, consequentemente, a fadiga que acontece na minha vida pessoal de um cansaço extremo que pode se transformar num burnout dentro do trabalho. Uhum. Então, o que está causando isso para essa pessoa? É algo lá fora? Então, a gente, como empresa, obviamente, pode ser pode ser empático, num ambiente com segurança profissional, ter escuta ativa, ouvir esse colaborador, direcioná-lo, talvez, para uma conversa profissional, mas a gente não pode ser detentor de nenhuma estratégia que vai impactar a saúde dele diretamente, né, Alex? Acho que a gente sempre fala disso. Culturalmente no Brasil, né, você tem esse paternalismo muito grande, né, de o Estado frente ao cidadão ou a empresa com o funcionário, e não ficaria difícil um funcionário falar, não, mas você tem que cuidar de mim para a empresa. Não, né? Não ficaria nem um pouco difícil, já acontece isso, na verdade. Claro que acontece. Então, bem o que o Nando falou, tá bom, a empresa vai fornecer alguns facilitadores ou alguma coisa assim. Mas, poxa, não pode ser responsabilidade da empresa o seu estresse psicológico, o momento que você está passando, porque você brigou com a sua família. Né? Perfeito. Então, tudo bem, você precisa de um tempo, vamos arrumar esse tempo, vamos arrumar algumas coisas, algum direcionamento, legal. Mas como que alguém em sã consciência vai falar que a culpa é da empresa? Uhum. Eu fiz alguns E aí, estudos. só um parênteses, tem muita empresa causadora de muita doença. Claro. De muitos ambientes tóxicos para as pessoas trabalharem com metas das mais malucas possíveis, sem segurança psicológica para as pessoas serem por completo o que são. Então, isso é importante a gente ressaltar aqui. Era esse o gancho que eu ia pegar esse agora, é o paradoxo. né? Eu estou falando de empresas saudáveis onde pessoas continuam adoecendo, né? Sim, isso é um ponto. Porque o ponto aqui é o seguinte, se eu não tenho NR1, quer dizer que minha empresa não vai faturar? Não, não é isso. As empresas doentes faturam e crescem, né? A questão é que, aí eu estou falando aqui uma opinião, né? Opinião, não é um fato. Empresas doentes crescem, faturam, mas para mim não são duráveis. Não são duráveis. Elas vivem em constante estresse, porque daí, vindo para o lado do que a empresa pode contribuir com essa situação toda, eu enxergo alguns pontos. Então, por exemplo, alguns excessos que eu vejo sendo praticados.
Urgência crônica, aquela tensão, o ambiente que vive em tensão a todo momento, falta de limites relacionais mesmo, né? Na forma do contato, o feedback às vezes. Então, essa ausência de limites, a falta de clareza dos papéis e das responsabilidades de cada um, sobrecarga, né? Então, tem vários fatores aqui. Vocês conseguiram já identificar algo no trabalho que vocês têm feito? Nesse sentido, eu acho que ainda não. A gente está no início de um projeto de mapeamento, né? No qual a gente pretende ofertar, né? Oferecer alguma coisa um pouco mais... com mais substância, mais aplicável do que só um questionário. Né? Então a gente está... Porque assim, o que as empresas vão precisar fazer? Ter algum tipo de ação. Se a empresa vai lá e aplica o questionário, talvez ela até escape de algum tipo de multa ou uma sanção. Porque a partir de 26 de maio, eu acho, né? Alguma coisa assim, de 20 e pouco de maio do ano que vem, a NR1 já foi promulgada, já está regulamentada, mas a partir de maio do ano que vem a empresa passa a ser fiscalizada, né? Ou fiscalizável, e possivelmente levar multas e sanções. E uma coisa é cumprir a burocracia, como você falou. Exatamente. Uma coisa é você fazer um negócio lá pro fora, falar do tema tá de aqui uma para maneira... inglês ver, tal, isso aqui, né? Outra coisa é aproveitar que tem esse tema e converter ele em resultados. É isso. E tal qual, né? Se a gente olhar ISO 9000, se a gente olhar segurança do trabalho, todas essas normas, você pode olhar dos dois prismas, você quer né? ter hoje em dia você compra o selinho lá de verificado numa rede social. Você tem 2 seguidores, tudo bem. Isso não quer dizer nem que você tenha ou não tenha conteúdo, mas é algo comprável, né? Isso. Mas efetivamente, o que você vai fazer para ajudar os seus colaboradores e, obviamente, a sua empresa? Né? Então, aí que entra uma arquitetura um pouco mais complexa. E isso hoje está na mão de pessoal do RH. E o pessoal do RH não é psicólogo, não é médico, entendeu? Então, o pessoal tá maluco. O que eu vou fazer? Entendeu? Será que isso que eu estou fazendo é o suficiente? Eu não sei, porque NR1 não fala. A rigor eu estou fazendo alguma coisa, entendeu? Então talvez escape das sanções. Agora, se você entra com algo mais robusto, um mapeamento mais profundo, com alguns direcionamentos e planos de ação, né, que você pode, né, sugerir para a empresa passa a ter algo um pouco mais sólido ali na mão. Então eu acho que o caminho que já tem alguns players se movimentando no mercado é em relação a isso. Tá. E acho que o tema acerca de saúde ele é muito mais amplo que a NR1. Né? A NR1 está surgindo agora como uma ferramenta, etc. NR1 não, essa nova atualização da NR1 está surgindo como um aliado nesse movimento todo de cuidado da saúde, etc. Mas é importante a gente ressaltar ainda a importância de levar para dentro das empresas a consciência acerca do autocuidado. A gente fala muito disso. Mais uma vez, no começo da nossa conversa, eu falei que é interessante separar o que é responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade do colaborador. Até para não ficar romantizando demais o assunto. Sim, para não romantizar, né? porque não dá para terceirizar a minha saúde. Eu não vou terceirizar a minha saúde para ninguém, exceto se eu tiver com um problema ali evidente que eu vou precisar de auxílio para o tratamento, etc. Aí eu vou ter que, obviamente, contar com alguém. E aí, diferente disso, é mostrar para o colaborador, para o líder principalmente, porque ele precisa estar muito bem cuidado para cuidar de outras pessoas, a importância de olhar para esse tema e se autocuidar. E olhar como anda... Aí, Alex, mais uma vez, vai falar melhor que eu. O sono, a alimentação, a prática de exercício, que é esse tripézinho que sustenta toda a nossa saúde e outros fatores que podem ou não impactar como eu me sinto dentro da empresa. Porque senão eu vou chegar para trabalhar com essa minha bagagem de uma noite mal dormida, de um dia que eu só me inflamei comendo de maneira errada, ou que eu não pratiquei nenhum tipo de exercício para drenar uma possível energia, de manejar estresse. Então, isso tudo faz parte de um contexto que precisa ser levado para dentro da empresa, que é o que a gente fala muito. Vai acabar acontecendo que, como todo momento que tem uma disrupçãozinha, como é esse caso agora, tem um pessoal que vai fazer bom uso disso e o pessoal que vai fazer o meia boca. Perfeito. Vou fazer o mínimo necessário aqui e não vou seguir. Ou vai fazer como o Nando falou, implementa um plano, o cara que é o gestor, que é o líder, ele vai ter que liderar, por exemplo, porque não adianta o cara obrigar todo mundo a fazer o autocuidado, se cuidar, só que o cara tá podre, visivelmente, né, doente, em burnout, seja lá o que for. Então, quem aproveitar esse momento e até, por outro lado, né, essas incertezas que a NR1 está trazendo por falta de uma clareza, são oportunidades.
quem está pronto para se mexer, quem é mais ágil, o cara vai conseguir se mexer. Entendeu? Cria os próprios protocolos, faz as suas coisas e bota o negócio para rodar. Então, isso é uma oportunidade para quem está atento e também é uma oportunidade para você, de repente, como um líder, você fala assim, putz, eu tenho esse grupo de liderados. Agora o negócio está caindo no meu colo, essa batata quente. Eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Eu vou ter que emagrecer, eu vou ter que dar o exemplo de, olha, eu estou indo na academia, eu estou não sei o quê, estou comendo melhor. Isso é uma coisa que eu acho que vem para o bem, entendeu? Eu acho que no geral, apesar de dar trabalho, tem toda essa parte que é muito abstrato, pouco tangível, né? Que é o cuidar da saúde mental. No geral, foi um movimento, uma decisão acertada entrar com a NR1. E a NR1, ela é inspirada em algum país, em algo que já deu certo? Ou independente dela em si ter sido inspirada... Né? Quais boas práticas para a gente se inspirar, né? Ou seja, quais países, muitas vezes, quais iniciativas que estão tendo êxito nisso, né? O pessoal sempre associa, muitas vezes, país nórdico em algumas questões nesse sentido, mas quais referências vocês veem, né? Acho que a principal foi o México, né? Sim. Que o México teve a implantação de algo semelhante, Que legal. porém mais estruturado, que nem o Nando falou, dando as regras, os tipos de parâmetros que deveriam ser aferidos, questionários, etc., e quais as ações que eram esperadas frente a esse resultado. Mas eu acho que lá também é algo relativamente novo. Eu não sei quantos anos tem de experiência. Não sei sabe, responder, não. Então, eu não sei te trazer qual foi o impacto. Mas, de novo, eu não vejo como algo nesse nível, ainda mais um pouco mais estruturado, não vai ter um impacto, entendeu? Impacto positivo. Eu não vejo malefício de se fazer isso. Esse prisma que ele é rico, Isso né? que é Porque importante. se a gente olha... Como que você vai prejudicar a sua empresa fazendo algo assim, entendeu? Exato. Na pior das hipóteses, você vai escancarar ou você vai notar alguma coisa que estava muito errada. E ignorar isso daí é burrice. Você não vai, né? Você não está levando sua empresa a sério se você ignora um problema sério. Então, algo de bom vai sair disso daí. E eu acho que esse é um ponto bem legal, porque a gente tem um paradoxo aqui, que é uma escala de cinza entre a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva, né? Tem não é trivial você falar onde um termina, onde o outro Até começa. É totalmente influenciável um lado para o outro, né? Você pode pegar uma empresa e transformar um colaborador, um funcionário em alguém doente, como você pode pegar um ser humano tóxico, maléfico, colocar ele dentro de uma equipe que está rodando bem, o cara destrói a equipe e obviamente vai ter repercussão na empresa também. Então não tem como a gente separar, isso aqui é 100% externo, isso daqui é 100% interno. Você não vai conseguir fazer. Exato. Como você não consegue separar a mente de corpo. Então na nossa medicina, né, na medicina ocidental, a gente gosta muito de compartimentalizar para entender melhor. Então eu sou oftalmo, eu sou neuro, eu sou cardio, eu sou pneumo, eu sou ortopedista, mas eu sou especialista só em ombro direito, eu sou cardiologista, mas eu sou especialista só em válvula, e assim por diante. Tudo bem, quanto mais você conhece de um assunto, maiores são as nuances, os detalhes, então você precisa do ultra especializado. Só que tudo isso daí faz parte de um organismo maior, né? Eu não posso mexer no coração de alguém e magicamente esperar que não vai ter um impacto na função cognitiva daquela pessoa. Ou nos rins, ou no pulmão, ou no intestino. Está tudo interligado. Então, precisa também dar esse passinho para trás e falar, opa, faz tudo parte de um contexto maior, né? Mas isso que eu acho que é interessante, porque acaba chamando a gente para, de fato, ter um pensamento sistêmico, né? Uhum. Onde, poxa, a responsabilidade individual é fundamental ser motivada, né? E aqui até um depoimento rápido, né? 2016 eu vi uma palestra do Alex e eu tinha engordado, ou seja, que eu estava viajando pra caramba, não estava comendo bem. Daí o Alex deu uma palestra sobre Blue Zones, salvo engano, abril de 2016. E o Alex fez uma indicação para mim depois, que eu falei para ele, falei, puxa, não tá legal, tal. Daí ele fez um encaminhamento e depois disso virei paciente, uma série de coisas, ou seja, junto com outras questões, acho que eu emagreci uns 18 quilos, salvo engano, dentro de um processo. E o mais legal é que você manteve, né? Então,
E foi uma melhoria contínua. Ou seja, ver o exame de sangue hoje, você fala, pô, compara um com o outro. Eu tenho muito mais orgulho do exame de sangue do que nota da mais FUVEST, jovem. aquela coisa, você né? tá aí, né? Não sei quantos anos depois aí, você tá mais jovem. O segredo é ter 2 filhos, né? Nossa. Não Então, eu para tô um minuto. comentando assim, a iniciativa individual é um Afeta. exemplo. Sim. Mas a partir do momento que a gente tem uma estatística cada vez mais presente de burnout, não dá pra gente contar que todos vão ter uma iniciativa individual, porque o contexto de cada um pode ser até impeditivo muitas vezes disso, né? De melhorar. O Então- burnout, puxando pro lado médico, é uma situação na qual você comprova a somatização. Tá? Então você consegue mensurar em exames de sangue o impacto de um estresse emocional. Tá? Então nós temos um negócio chamado ciclo circadiano, que é o nosso ritmo de liberação de alguns hormônios, né? E você altera o seu ciclo circadiano dependendo do seu grau de estresse. Então, o burnout ele é relacionado com o trabalho. Como que é a definição, Nando, que você deu outro dia lá no podcast? Não, na verdade a gente trouxe a informação de que muitas pessoas confundem fadiga com burnout. Isso, Perfeito. Né? A fadiga eu tenho mesmo não trabalhando, por várias questões. De um cansaço extremo, não vou sabia. fadigar. Fadiga tem um CID, é uma doença, etc. No trabalho eu vou cansar e eu vou burnoutar, né? Burnout, eu gostei do termo. E qual desses que vem crescendo mais? O burnout é o que vem crescendo mais ou O não? burnout está expoente. É que assim, o burnout a identificação dele. A depende identificação. obrigatoriamente que esteja relacionado ao trabalho. Ao trabalho. Ah, tem essa correlação. Então você pode ter Você não está pessoas que burnoutada do seu casamento, da sua vida pessoal. Burnoutei Mesmo com um aqui. filho pequeno. Você vai estar fadigado. É importante ter essa diferença. Porque uma dá fadiga, trabalho, né? que dá Mas assim, trabalho. do ponto de vista Clínico, né? Ele vai acabar basicamente a sendo mesma igual. coisa. Eu não sabia dessa. Então, com um filho é fadiga. No trabalho é burnout. Porque você não vai conseguir. Senão você vai ter pessoas que não trabalham falando que estão com burnout. Você vai Perfeito. falar, pô, não, Isso você é não importante. trabalha. Você, né, Mas você- então, o burnout vem crescendo. A burnout estatística está crescendo. vem sendo Sim. demonstrada. Ou pelo menos, como eu não sei se foi o Bruno ou o Raul que falou no início, ou pelo menos ele vem sendo mais identificado, o Bruno. Gosto, né? mais exposto, né? Como tudo hoje em dia, né? Mas está sendo revelado, né? A gente Era vive algo que não... em tempos muito violentos. Não, na verdade, nunca foi tão seguro, né? Se você puxar a história da humanidade, a gente vive no tempo mais seguro de todos, inclusive. Eu gosto dessa linha de Inclusive raciocínio. com todas as guerras acontecendo, com todas as bagunças, etc. Nunca foi tão seguro estar vivo. Exato. Tá? Porém, isso daí faz com que a celular, no caso. notícia chegue assim copo de para água. você. Exato. E às vezes é a mesma notícia chegando 50 vezes de maneiras diferentes, canais diferentes para você. Então a impressão mundo que todo, fica, né? a impressão que fica é que o mundo está mais violento. Sempre aconteceram atos terroristas, estupros em massa, seja lá o que for, babá. Mas quando você pega aquele evento de Israel que foi televisionado para o mundo inteiro, você fica chocado. Sim. E deve ficar. E entendeu? recebe junto Tivemos- com o Rio de Janeiro, e recebe junto com inúmeras Sim. coisas. né? Então, eu falei algo parecido no último podcast que nós gravamos, que o convite, assista lá, o da Hanna, uma indústria, cara, de 83 anos, que passou por guerra, passou por um monte de desafio no mundo, vamos assim dizer, né? E aí, às vezes, a gente vê um empresário falando que hoje está muito difícil empreender. Poxa, a Hanna, 83 anos atrás, era fácil? Pois é. Calma Imagina aí. quem era empreendedor na época que teve o bloqueio das poupanças. Pois né? é. Pois é, Né? teve Plano galera que se real matou e- nessa época, Então, cometeu e- suicídio, né? e- Teve galera que se trazendo matou isso- agora na pandemia. Verdade. Sim, Aqui, Hoje aqui na nossa região. Exato, Verdade, bem exato. observado. Hoje nós conseguimos não só nomear aquilo que a gente sente, né? E aquilo que de fato está nos afetando, diferente de alguns anos atrás. Verdade. E mais do que isso, eu acho que há um espaço mais seguro nas empresas para que as pessoas possam se expor e dizer: estou ruim, Eu estou acho me que você sentindo tem menos mal. vergonha de pedir ajuda, você tem menos vergonha de assumir Estou que você está com um cansado, transtorno. né? Então, obviamente, vai Antigamente haver até a corda arrebentar mesmo, né? como o Bruno falou. Antigamente era bem capaz, se você chegar na sua empresa e falar: olha, eu estou estressado, eu preciso de um tempo, não sei o que, de ser demitido. Sim. É. No Mimimi. máximo 15 Hoje ainda dias. é. Tó, pega 15 dias e depois você Se volta. hoje E ainda imagina no passado. dependendo de como você está tratando se for um caso de burnout, você colocar o cara de férias, às vezes é pior. É. Ah, é? É. Por quê? Porque esse cara, se ele não tiver um manejo tanto físico, tanto orgânico, de ajudar o cara a colocar esse ciclo circadiano dele de volta nos eixos,
fazer os exames, suplementações. Muitas vezes buscar uma são terapia. vitaminas e eletrólitos que estão desajustados. Buscar uma terapia. Perfeito. Você simplesmente vai retirar o cara de um ambiente de alto estresse, com a mesma cabecinha dele funcionando a milhão, você vai falar assim, agora você está por sua conta. Fica parado em casa Sem agora. direcionamento, Se faça o vira. que você quiser, se Vale vira, da depressão, mas né? volta melhor, tá? E aí, volta melhor? Eu estava vendo o procedimento da Alemanha para lidar com burnout, é extremamente rigoroso de como faz o manejo, de como reintegra. Se foi identificado, acho que tem uns 2 anos de reintegração, dependendo de como que é o processo. Se foi identificado como burnout na Alemanha, estou comentando porque muitas vezes a gente fala do Brasil, né? Pô, CLT, isso... Tem vários prismas em termos de Brasil. O Brasil sempre tem a nossa jabuticaba aqui, que é... Mas tem leis, por exemplo, a lei alemã trabalhista, ela é mais ferrenha, é mais rigorosa ainda do que a nossa, né? Então, tudo tem vários prismas aqui, né? e A longe- grande questão é como E que o a gente estresse é muito usa isso para... individual, né? Sim. Como que a gente usa isso manejo do para estresse bem é um pro ponto. resultado. Ah. né? Exemplo, eu vou dar um exemplo próprio que eu lido na minha profissão, né? Eu sou cirurgião cardíaco e a Érica é dermatologista. Eu não enxergo estresse naquilo que ela faz, mas ela se estressa, entendeu? Porque ela está inserida dentro daquele mundo dela e ela conhece aquela realidade dela. Eu não sei como que ela encararia, de repente, se ela fosse transportada para um centro cirúrgico, magicamente está paramentada e tem um sujeito com o peito aberto e ela tem que operar o coração. Não, fazer cirurgia coração funcionando, Alex, aí não dá. Mas, Ué, assim, depende de você na situação dela mas eu não também. me estresso. É. Eu não Pois me é. estresso naquela situação. Agora, se a gente inverter os papéis, é o que o Nando falou, aí você me coloca lá com uma seringa de Botox. Eu não tenho treinamento nenhum para fazer isso. E você fala assim, ó, injeta isso aqui no rosto dessa pessoa, sabendo que eu posso deixar o rosto dela paralisado, Pois é. e eu vou afetar a qualidade de vida dessa pessoa e... Cara, eu não sei que grau de estresse que eu vou ter, Aham, entendeu? faz sentido. Provavelmente vai ser muito alto. Então, dentro daquilo que são as suas habilidades e a sua zona de trabalho, você pode ter diferentes níveis de estresse. Não dá para você julgar o estresse do outro, porque isso é muito individual, muito particular. E assim, o que eu enxergo é, longe de ser um fato, eu sempre separo fato e opinião. Mais uma vez estou falando isso, né? Longe de ser um fato, mas eu ainda vejo muito empresário que reluta, né? A NR1, e aí o cara publica um stories lá, poxa, olha o governo ferrando mais a gente ainda, dando mais trabalho para a gente empreender. Eu vejo muita gente relutando sobre isso. Eu vou conectar diversos temas aqui com essa participação, né? Além de relutar, e aí a teoria da mudança explica isso, né? Que sempre que uma mudança vem... Gera um desconforto. Né? Primeiro é a rejeição, né? O primeiro sintoma é a rejeição. A gente rejeita aquilo, né? Quando foi obrigatório o cinto de segurança, você rejeita. Fala, não vou usar cinto. Capacete. Capacete, né? Depois Fumar começa a em vir ambiente aquela público, fase... né? Avião. Não, fumar no avião, sempre que eu penso nisso, eu falo, que isso surreal é que era isso é isso, fumar surreal, no né, avião, cara? cara. É Muito surreal, universo né, paralelo. Mas negócio desse. depois começa aquela Você tava lá no depressão. fundo. Então. Aí depois começa aquela depressão, porque você fala, tá, vou ter que aceitar, não vai ter jeito. E isso vai levando tempo. Até você passar por um trauma de alguma maneira e você fala, caramba, foi bom, né? Eu tive amigos que falaram isso do cinto, familiar, desculpa. Aí ele tomou uma porrada e falou, cara, se eu não tivesse de cinto eu tinha morrido. Sim. Aí passou a depressão, ele começa a falar, pô, é útil, né? E aí começa um efeito depois manada, que aos poucos aquilo vai ganhando velocidade e Conquistou etc. 30% a alavanca de mudança. Então veja, primeiro eu falei da rejeição, tô falando da teoria da mudança que leva tempo. Agora, cara, como que o empresário poderia pegar isso e fazer um diferencial na empresa dele? Mas é o que eu falei antes, né? Se É, você pega exato. você pega um cara que está com a mente aberta e não fica só no reacionário, né? Exato. Ficar, não, eu Porque não quero, ao não mesmo quero, não sei o tempo, o que a gente mais ouve, e cara, vocês são empresários, nós somos, a gente conversa com muito empresário, né? Tem se falado bastante essa frase, né? O apagão da mão de obra no Brasil. Sim. Né? Será que se você fosse uma empresa com um baita de um diferencial de tratar bem as pessoas, de cuidar de gente, né? Até conectando com o título aqui desse episódio hoje, cara, como é que eu posso faturar, lucrar e cuidar de pessoas, não ser uma empresa que adoece gente? Será que você não estaria melhor posicionado nesse apagão de mão de obra? Não, sem dúvida. E eu acho que tem um ponto importante nisso tudo, que tem conexão com o avião que vocês citaram agora há pouco, que a gente sempre escuta que em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você para depois cuidar dos demais. Exato. Quando a gente fala de cuidar da saúde dos seus colaboradores, eu também estou dizendo para o líder, você precisa se cuidar. E aí essa predisposição dele é o que vai definir o quão aquela empresa
vai de fato promover, vai de fato motivar as pessoas a se cuidarem. Não só especificamente de saúde física, não estou falando aqui que o líder precisa sair, vamos malhar todo dia, vamos postar foto na academia, vamos agora só fazer... Não é, mas minimamente a promoção do autocuidado vale para ele também. Ele precisa se observar, porque o corpo dá sinais antes do DRE. Em algum momento ele vai dizer, olha, aqui não vai fechar essa conta, né, cara? A analogia do avião é perfeita. Por quê? Por que se pede pro cara colocar a máscara nele primeiro, antes de ajudar uma criança, outra pessoa? Porque se ele não fizer isso, ele vai apagar. Sim. E ele não vai ajudar quem estava precisando. Aí vão os dois pro saco. Né? Então... Exato. E aí entra um papel fundamental da comunicação, que a gente fala na Alamo, que é, diante desse momento, onde não há a clareza, porque imagina, um líder que muda de opinião a todo momento, que não traz alinhamentos conectados àquilo que já foi pré-definido, muda de opinião toda hora, é instável por algum motivo, seja por questões relacionadas à saúde, seja por questões relacionadas à emoção, à mente, ele vai ser um ponto de desconforto e, consequentemente, um canal de ruído. E aí é que a comunicação vai precisar fazer todo um trabalho de mostrar para ele que não é falta de engajamento, que não é falta de comprometimento do time, que é falta de clareza, que é falta de alinhamento, que é falta de objetivos pré-definidos serem respeitados, que é falta de metas claras, atingíveis, que é falta da oferta de um ambiente de trabalho que seja adequado para eu executar aquilo que me é cobrado. Então, nisso você está falando do quê? Eu me cuido para que eu possa promover de maneira clara para o time o que eu espero, delegar de maneira correta para não querer resolver todos os problemas do mundo e, consequentemente, eu me sufocar dentro da crença de que líder precisa ser o cara que resolve do começo ao fim, o super-herói. E se não houver essa consciência de que o autocuidado vale para o líder, assim como precisa ser promovido internamente para os colaboradores, a NR1 vai passar, as pessoas vão continuar sendo mapeadas, mas nós vamos continuar vendo ações que geram esse paradoxo que a gente falou há pouco, de um momento onde nunca se fez tantas ações de prevenção à saúde e promoção aos cuidados e ao bem-estar, e ao mesmo tempo pessoas reclamando dos seus ambientes de trabalho. As coisas não... A conta não fecha, né? Esse lance da comunicação eu falo há anos, cara. Fiquei muito contente. A chegada do ChatGPT ajudou muita gente a entender como a gente se comunica mal, né? Porque fala-se isso, né? Se você dá um comando muito mal feito, ele também te devolve mal, né? Uma resposta ruim. E eu tenho amigos que falaram, cara, com o ChatGPT eu percebi o quanto eu me comunico mal, eu sou horrível. Mas eu dizia isso, né? O Raul sabe dessa história, porque eu liderei times grandes nas corporações que eu passei. E eu falava muito pra galera. Eu falei, galera, inteligência na comunicação, por favor. Tem coisa, o WhatsApp já estava chegando naquela época, né? Tem coisa que dá pra você mandar um WhatsApp pro outro cara lá, porque é um recado rápido, né? Agora, tem coisa que é um pouco mais importante, você faz um e-mail, você formaliza. Agora, tem outras coisas que talvez tenham um pouquinho mais de urgência, você telefona e resolve falando com a pessoa. E outras mais importantes ainda, você levanta e vai na mesa do cara. O cara lá falou. Exato. Né? E aí eu via situações enormes em que o meu liderado ali na época falava, não, mas eu mandei o WhatsApp para ele. Eu falei, não, cara, mas tinha um maluco morrendo, você tinha que ter levantado e ir na mesa dele. Né? Então eu falava bastante já da inteligência da comunicação e o quanto essa comunicação clara, assertiva, respeitosa, dando limites, né? Contribui pra caramba para um ambiente menos estressante. Eu vivo isso no ambiente de cirurgia. Imagina. Então é mais ou menos como o McDonald's, né? É a comunicação assertiva, positiva. Então eu dou um comando, eu quero ouvir que o comando que eu dei foi recebido e entendido. Então, eu peço lá para o meu perfusionista, que é quem cuida da máquina de circulação extracorpórea, eu falo, aumenta o fluxo. Eu quero ouvir ele falar, aumentando o fluxo. Eu falo, sobe a cardioplegia. Eu quero que ele subindo a cardioplegia. E aí vai, entendeu? Drena o paciente. Ele drena o paciente. Se eu dou o comando e fico no vácuo, eu não sei se está acontecendo ou não. Né? Então, concordo plenamente com... Equipe de alta performance como esse exemplo, né, Alex, vai até ajustar essas pequenas
Muitas Essa coisas tunagem, hoje a gente né? não precisa falar nada, né? Essa tunagem é um desafio. Sem dúvida. Chega um ponto, né? Uma equipe de alta performance chega, às vezes, num ponto em que a comunicação verbal se torna cada vez menos frequente, porque ela não é mais necessária, né? Então, tem vários livros que falam sobre o estado de flow, e eles estudam muito essas equipes de alta performance. Tem um livro que chama A Ascensão do Super-Homem, The Rise of Superman, que fala sobre o estado de flow. E eles pegam um exemplo lá de uma equipe de paraquedismo que foi contratada para fazer uma cena de um filme lá dos Avengers, em que eles descem de wingsuit no meio de Nova York, ou alguma outra cidade cheia de arranha-céu. Só que assim, era praticamente impossível você fazer aquela cena de verdade, mas os caras fizeram. Eles treinaram por não sei quantos meses, ao ponto de um dos paraquedistas, ele falava assim, eu não olhava para onde a gente estava indo, eu olhava o pé do cara que estava na minha frente. Porque eu sabia que quando ele tinha que fazer uma curva, o pé dele fazia um movimento, eu já começava a fazer a curva olhando o pé do cara. Ele não estava olhando para onde ele estava indo. É incrível, né? É assim que funciona com os Navy SEALs, é assim que funciona com equipes, times, né, que são altamente treinados. Bebeto e Romário, né? Não, esses artefatos todos que o Alex está citando, a gente pode fazer uma analogia de que são os mesmos que compõem uma cultura. Sim. Passa a ter a cultura da equipe É a dele. cultura de alta performance. É uma cultura de alta performance. E cultura tem tudo a ver com bem-estar, né? Porque assim, a partir do momento que eu estabeleço esses artefatos todos e deixo claro para a empresa e para os colaboradores que eles são norteadores daquilo que você deve fazer quando ninguém está te vendo, as coisas vão fluir da mesma maneira e e em sintonia, né? Então, cultura é um tema que se conecta muito com o bem-estar. Até uma questão, a frase que é atribuída ao Peter Drucker, na verdade não é dele, que é a cultura devora estratégia no café da manhã. Sim. Poxa, a gente está vendo isso, né? Com o Nando, a gente tem esse prazer de atender um cliente em comum. Pô, são 1.600 pessoas lá dentro e tem um problema crônico, que né, em termos de hospital, globalmente tem esse problema que não raro o médico no hospital não está integrado com a cultura que eu tenho um PJ com autonomia técnica num processo e que ele individualmente pode interferir no processo por questão legal, inclusive. Então é natural que eu tenha um problema, um desafio cultural, e isso globalmente acontece. E cultura vem do cultivar, que é cuidar. Então é muito, muito rica essa experiência que a gente está tendo e podendo apreciar esse trabalho de comunicação e o resultado prático que isso dá, né, Nando? E você foi comentando sobre, puxa, tem 3 pessoas, 4 pessoas, 5, os pontos de contato e o emaranhado de comunicação que isso dá, né? E de possibilidade de dar certo e errado é muito grande, né? Para Exato. a mesma proporção, assim. Exato. E eu achei interessante você foi colocando ritos simples, vamos falar assim, porque se for muito complexo, não é factível. Não tem aderência, E Então, o pessoal muitas vezes confunde Mas isso. Eu queria a tua rito percepção simples, nisso. numa situação em que você ainda não tem uma cultura bem organizada, ele traz um impacto muito grande. Eu acho que isso que é um ponto Sem legal dúvida. para abordar. Você pega, por exemplo, que nem a gente falando sobre a NR1 de novo, não tem nada definido ainda. Pouquíssimas empresas, são raras as que já estão fazendo alguma coisa. Então, o pouco que vai ser feito já vai trazer um impacto, entendeu? É que nem você pegar um cara sedentário que não consegue dar uma volta no quarteirão, você bota ele para trabalhar lá, fazer academiazinha durante um mês, ele termina esse um mês, ele olha para trás e fala, caramba, cara, eu não conseguia fazer isso um mês atrás, olha como eu estou fazendo agora. É claro que à medida que você vai se tornando cada vez mais condicionado e alta performance, fica muito difícil você fazer a melhora, né? A tunagem, ela exige mais, né? O ajuste fino, exatamente. Mas aí, o que tem de boas práticas assim? Vamos nessa linha. Eu ia perguntar isso. que já Qual que é tamo o indo, infelizmente, o de mínimo tudo que eu necessário, escrevi, né? O empresário que está nos vendo, né? É Poxa, isso. um dono de empresa que está nos vendo, ou um líder de uma grande corporação que está nos vendo. Se ele tiver que fazer 3 coisas, né? 3 coisas. Deixa eu tô falar, dando como exemplo aqui, ó. Promover o autocuidado. Legal. Eu quero falar primeiro, Fala, acho que é a Bruno. primeira. É ele abrir a mente para isso, cara. Isso, Que é que a gente tá obviamente. falando,
Até porque não Eu ia adianta brincar lutar com você, contra. a primeira é deixar os outros falar. Não, eu ia brincar, Não, mas cara, sacanagem. porque se o dono, o fundador ali, ele não tiver propenso e ele se abrir e ficar, vamos. Ele precisa Né? querer. E sem cara, dúvida. usa isso como teu Não adianta- diferencial de Não mercado. adianta ser Sua esposa não vai reacionário agora. reclamar. Não Ou seu vai. marido não vai Não reclamar, vai, sendo não integrativo A não ser aqui, que né? você seja um empresário que tenha força para derrubar a NR1, não adianta se lutar contra, cara. Exato. Mas não é à toa que puseram 1, né? Puta, se ainda fosse a NRE primeira. 1247, ainda tinha alguma irrelevância, né? Mas é a 1, barra cara. XL. Exato. Mas eu acho que 3 coisas. É promoção do autocuidado, como a gente falou. Mostrar para o líder, para o empresário, para o colaborador a importância dele olhar, principalmente para o tripé, exercício, sono, alimentação, porque ele impacta todos os demais dentro das possibilidades de cada um. Só isso já aumentaria muito a produtividade Nossa, dele. com certeza. Já traria resultado brincadeira para que eu faço é ele o já de seguinte, imediato. Hoje você tem um monte de gente querendo fazer o ajuste fino e a base não está feita. Legal. É como você tem uma areia turbo com motor estourado e o caboclo tá lá colocando um aerofólio pro carro andar melhor. Bicho, esquece o aerofólio. Você tem uma lição de casa muito maior para fazer antes disso, entendeu? O exemplo genial. Mas é isso, é o que a maioria faz. O cara tá tomando lá Os mais novos não vão entender. picolinato de cromo, magnésio treonato, não sei o quê. E o E cara tá só rolando, come Doritos, pois meu. é, e tá Pô, rolando não adianta você... Instagram até Não 2 vai da rolar. manhã, Não entendeu? adianta, não E aí vai dorme. chegar todo Tá cansado, uma óbvio. porpeta, porque não faz atividade física, nunca jogou bola. Não anda, entendeu? quica. Exato. E aí o cara quer lá tomar... Não, eu vou, olha, vou tomar aqui um peptídeo que eu vi lá, que lançaram. Não vai adiantar. E voltando, dentro das autocuidado possibilidades de primeiro. cada Não, um, já não funciona. que eles olhem, promovam o autocuidado. Eu acho que é o Legal. primeiro. O segundo é o autoconhecimento, que a gente estava falando outro dia. Legal. Eu preciso entender que se aquela habilidade que está sendo cobrada para eu poder oferecer o trabalho da melhor maneira, eu tenho como habilidade natural, eu preciso de uma energia extra, porque se eu precisar de uma energia extra para utilizá-la, eu vou precisar que esse primeiro passo do autocuidado esteja realmente sob meu domínio, sob meu controle. Esse é um desafio interessante. Não é? Porque assim, todos nós temos habilidades dentro das quais estamos mais propensos a fazer de maneira natural, como aquelas que exigem uma energia, uma predisposição maior. Então, eu identificar isso através de ferramentas é um passo importante para eu conseguir ajustar a minha conduta dentro da empresa e favorecer também o meu bem-estar. E a terceira é conexão. Eu acho que tem que haver... Tem pessoas que chamam de propósito, intenção, seja o que for, mas assim como você citou seu amigo que saiu da empresa, se tornou caminhoneiro e está dando risada, é porque ele se conectou de fato com aquilo. Ele tem de fato uma intenção que condiz com a que ele coloca à frente na vida dele. E você vê então, que é uma sucessão, né? Você não consegue partir do terceiro. Não, Você tem que partir Legal. do primeiro. não. Você tem que partir do autocuidado, descobrir suas habilidades e achar sua conexão. Acho Legal. que esses 3 Se pontos. você, vou já começar lá da minha conexão. De novo, às vezes sua base está errada. Né? Você não come, você não dorme, você não se exercita. Como que você quer ser um cara evoluído, não sei o quê, se essa base, esse tripézinho está instável? Né? É como um banquinho de 3 pernas. Se uma perninha está cortada, você começa a balançar ali. Vai ser difícil que você equilibre o resto. Então, o que o Nando falou, o autocuidado, né, o desenvolvimento, o conhecimento das suas habilidades e você encontrar a sua conexão. O seu E por isso a importância da NR1, porque às vezes você vai fazer tudo isso, aí você vai chegar a trabalhar e você vai entregar um material e o teu líder vai falar, não, mas não foi isso que eu pedi, eu queria mudar, queria fazer isso de uma maneira grosseira, de uma maneira tóxica. A gente sabe que existe isso, né? Sim. Em algumas empresas no nosso país e no mundo. Cala a boca, meu. Imagina. Nunca E aí vi assim, isso. Eu nunca vi isso. Exato, vai ter que ter um questionário ou uma metodologia para averiguar o quão essas relações estão sendo passíveis para afetar a minha saúde negativamente. Que voltando, cuidar da saúde é responsabilidade sua, mas a empresa ela precisa e deve afetar a sua saúde positivamente através dessas conexões todas que a gente acabou falando. E quando a pessoa na empresa, o profissional na empresa, não tem abertura para nada disso, ele por per si acha uma extrema bobagem, não quero me abrir, não quero fazer, qual as posturas, né? Eu acho que isso daí vai muito da cultura instalada da empresa. Tem empresa que vai desligar o funcionário. Né?
Às vezes, mas eu acho que isso aí tem que ser analisado muito individualmente, porque de repente é uma pessoa com uma habilidade muito rara, Sim. extremamente competente naquilo que faz. Eu ia falar isso. Você vai criar algum tipo de ambiente para que essa pessoa possa continuar lá. Porque, no fundo, você não consegue mudar ninguém, né? Você consegue entregar... Adequá-las para ela se adequar coisas para ela se adequar, para ela melhorar alguma coisa, mas o âmago da pessoa, dificilmente você vai conseguir mudar. O lance é sobre a gente estabelecer as premissas, as regras mínimas do jogo, de como esse jogo tem que funcionar, né? E as pessoas trabalharem dentro desse jogo aqui. E se você não se adequa a isso, você pode procurar qualquer outro lugar para trabalhar. Um time. A gente vê isso no nosso futebol. Você tem um time cheio de estrelas que não ganha nada. Né? E aí volta o papel da liderança, né? Um bom líder, ele é capaz de observar isso. Sim. E se tiver sob o alcance dele e a possibilidade dele fazer o manejo de pessoas que às vezes se destacam com habilidades que não estão sendo cobradas, como eu falei no segundo ponto, e que ela é excelente em algo que ali está fazendo falta, por que não remanejar? Né? Então, eu acho que empresas evolutivas olham para essa situação que você trouxe sob o aspecto, e uma vez que nós temos a ausência de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, e é algo que tende a aumentar nos próximos anos, eu vou precisar cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas passa por identificar onde elas podem ser potencializadas. O que dentro dela pode ser ainda mais importante para que ela se sinta bem dentro da empresa e para que a empresa tenha mais resultados, uma vez que ela vai estar dentro da empresa feliz e, enfim, se sentindo bem em trabalhar ali. Então, repensar a maneira como nós trabalhamos hoje, eu acho que a NR1 e outros temas tantos que são trazidos para as rodadas de estratégias hoje e mais do que nunca são importantíssimos. Isso só fez me lembrar do que a gente fala na Transforma, que é um dos nossos valores, né? Do integrar as coisas. Porque a gente está falando tudo isso, repito, né, para quem está assistindo a gente, sem romantização do tema, tá? A gente está falando de cuidar de gente para ter resultado. Para uma empresa funcionar, não é mundinho dos ursinhos carinhosos, né? A gente não está aqui romantizando algo. Mas o fato é, a legislação está aí, a normatização está aí, né? E a gente cada vez mais vê de verdade o quanto as pessoas mal cuidadas, né? Ou mal geridas, mal lideradas, etc. e tal, também causam resultados ruins para sua empresa. Então, se você é empresário, torço para que você tenha uma consciência aberta de olhar para isso, use no seu negócio a seu favor e, óbvio, não ia dar tempo de tratar tudo que eu gostaria. O episódio está chegando no fim, mas a gente vai deixar depois disponível, né, o Instagram de vocês, até dos projetos que vocês têm, não só da Alamo, das empresas, da clínica do Alex, mas o Medmoto, enfim, todos os projetos estão envolvidos para que as pessoas depois possam conhecer um pouquinho mais de vocês. Show. E fica a sugestão de continuar esse papo num próximo episódio, agora lá no Pode, que é o podcast de vocês. Legal. E bora levar cada vez mais conhecimento para a turma, né? Raul, quer deixar algum comentário aí de fim? Eu acho que o grande convite é quem estiver nos assistindo encarar como oportunidade. Não fazer por causa de uma burocracia, por causa de uma obrigatoriedade, mas encarar como oportunidade, como diferencial em mercado competitivo, como atração de talentos. Eu gosto muito do argumento do Alex que, puxa, que prejuízo que tem você cuidar de você mesmo. Tua produtividade vai subir, já tem inúmeras correlações que a partir do momento que você se torna mais produtivo, é a única variável que te potencializa você passar por inúmeras crises e continuar vivo. Então, o pior que vai acontecer é você ficar melhor, você ficar bem e com isso você conseguir transbordar para os demais e colaborar um tiquinho que seja com a galera que está ao redor e, em tese, ter uma grande correlação com o resultado, uma série de outras questões nisso. Então, não faça pela burocracia, faça pela oportunidade. Acho que esse é um olhar, um convite. Disso. Vai ter que fazer, então faça bem feito. Faz bem feito. Isso. Não faça meia boca. Mensagens finais? Agradecer, pegando o gancho no que o Raul disse, dizer que é uma oportunidade também para que as pessoas se encarem, né, dentro dessa possibilidade toda de bem-estar dentro das empresas que tem sido cada vez mais pauta. Quando eu falo encarem, é que não é fácil também, né? Esse passo do autocuidado, muitas vezes, por questões, conflitos que acontecem na sua vida pessoal e que precisam ser levados muito a sério, ainda mais num crescente, né? de busca
por reconhecimento que a sociedade passa cada vez mais com a tecnologia, com a exposição da vida das pessoas. E eu acho que tem um convite para que as pessoas reflitam que é possível, que é um primeiro passo importante você se olhar, entender aonde estão suas fraquezas, sejam elas quais forem, entender o que é de fato responsabilidade e que tem sido afetado pela empresa, o que é responsabilidade sua, dividir isso com a empresa quando houver espaço e, mais do que isso, com os profissionais adequados para que possam te apoiar, passar por esse momento, né? Atravessar isso aí, seja lá da maneira que for possível para apoiar e garantir aí bem-estar no trabalho, porque a gente passa a maior parte do nosso dia muitas vezes dentro do trabalho. Se passarmos de maneira que não nos faça bem, estamos só gastando energia, tempo e voltando para casa com problemas, levando para dentro de casa coisas que não deveria, né? Então acho que esse é uma mensagem aí. Muito bom. Alex? Nossa, não sei. Depois disso, Siga os Mais o que relatores. falar, né? fica por último, né? Eu acho que uma coisa muito importante que os indivíduos têm que tentar fazer é tentar desenvolver disciplina, porque é muito mais sobre disciplina para o autocuidado do que uma grande motivação, sabe? Eu falo para meus pacientes, eu faço uma consulta bastante, que eu explico bastante, eu dou os argumentos, eu vendo meu peixe. E eu vejo que os pacientes saem bastante empolgados, motivados da consulta, mas eu sempre termino falando: discipline-se para fazer tal coisa. Não é a porque a motivação vai terminar assim que você bater a porta do carro. Segunda-feira. Você entrou no seu mundinho de novo. Você saiu do meu, é outro papo, né? Então, a disciplina é fazer mesmo sem querer fazer. Eu não quero fazer, mas eu vou ter que fazer. Então, se convencer da importância daquilo, do autocuidado, de você desenvolver novas habilidades, se tornar mais resiliente, né? Encarar um desafio, fazer a sua conexão. Isso te dá muito mais substrato para você vencer tudo que está pela frente aí, independente daquilo que está por vir. Agora, se você é passivo, se você só espera as coisas chegarem até você, se você não se movimenta, não tem proatividade, puxa, você tá à mercê, você realmente virou uma ovelhinha nesse rebanho, né? Então, isso eu acho meio triste para o ser humano. A gente não veio para esse mundo para ser ovelha. Toda razão. Eu acho que a disciplina é importantíssima. Um pouco de estoicismo faz bem para todo mundo. Faz muito. Muito Sempre. bom, muito bom. Gente, obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Puta, cara, que papo legal. Repito, quero continuar assim. Vamos pro episódio de vocês agora. Depois a gente faz as conexões ali, faz tudo funcionar. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Que esse episódio, se 10 segundos dele mudou alguma alavanca na sua cabeça e foi útil, cara, que bom. Acho que todo mundo aqui vai sair muito feliz. E se você quiser mais conteúdos como esse, gratuitos, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Spotify, e saber um pouquinho mais da Transforma no Instagram, da MedMoto, Clínica Vertu, Umpod, Álamo. Você vai encontrar muita coisa boa em todos esses canais. Mas faça isso pela tua empresa. Se cuida. E se cuide Muito de bem. você, faça isso por você. Muito obrigado e até o próximo episódio.